Oi pessoal, meu nome é Lauren, eu sou mestranda na UFJF. Vim gravar esse vídeo para a disciplina de História, que é sobre colonização, raça e gênero, e eu queria fazer algumas interfaces entre o meu campo de estudo e principalmente a parte de colonização e as permanências dela nos dias atuais. Eu busco compreender os conflitos fundiários envolvendo povos indígenas e populações tradicionais no Brasil e foco principalmente nos projetos de rede. Há por trás de tudo isso um discurso de desenvolvimento, um discurso de capitalismo verde que demonstra essa permanência da colonização e uma subalternidade dos povos, o que é totalmente contrário ao Estado democrático de direito. Com a expansão do ideário neoliberal, principalmente que começou a partir da década de 70, tomou grande proporção na década de 80, a biodiversidade, os recursos naturais, os seus territórios, eles têm sido encarados como mercadorias e uma nova possibilidade de expansão dos mercados e favorecimento do capitalismo. Os recursos naturais e os territórios eles estão sendo vistos como possibilidade de mercadoria pelo mercado e para a especulação do capital financeiro. Há uma combinação das pautas progressistas, principalmente essas que versam sobre o clima. Foi uma discussão que começou lá pela década de 80 no âmbito da ONU, um quadro das Nações Unidas sobre mudança climática. Houve uma grande discussão entre os países mais desenvolvidos, que são os países do norte global, e os países do sul global em desenvolvimento. Os projetos de REDD começaram no Brasil por volta dos anos 2000, e REDD quer dizer redução das emissões por desmatamento e degradação das florestas. É um mecanismo de compensar financeiramente os países em desenvolvimento pela preservação da biodiversidade. Eles gostam de colocar bastante o slogan de "a floresta em pé vale mais". Aí, a partir dessas florestas preservadas, há um pagamento por resultados. E esses pagamentos vêm de diversas fontes internacionais, sobretudo do Fundo Verde para o Clima. Então, o REDD ele vai fazer a emissão de títulos financeiros por esses serviços ambientais. Os críticos apontam que isso é uma nova maneira de aumentar essa fronteira entre a exploração e a produção do valor pelo capitalismo financeiro, e aprofunda essas consequências ecológicas que o próprio sistema capitalista coloca. A crítica é de que a intenção final não é preservar a floresta, é apenas mais acumulação em prol da especulação financeira. O REDD ele começou com os acordos bilaterais entre empresas e povos indígenas, e o destaque é entre o povo Munduruku e a empresa irlandesa. Transferiram esse controle dos recursos a terceiros. Então, assim, é uma questão complexa e há pontos positivos e negativos, e muitas pessoas apontam críticas, principalmente os movimentos sociais e os povos indígenas, mas a questão que permanece e sobressai disso tudo é que tem havido a transformação da natureza em um negócio. É feita uma mercadorização, financiarização da biodiversidade, da cultura e da tradicionalidade. Então, como a questão dos povos indígenas, a exploração dos territórios e os direitos por eles perpassam especificamente essa questão da colonialidade? Essa exploração da biodiversidade, esse interesse do setor do agronegócio pelos territórios dos povos indígenas. É possível fazer uma exploração sob medida, como coloca os defensores de um capitalismo verde? É possível, nesses territórios, onde para os povos indígenas, que significam sua própria existência, seu modo de vida, sua cultura, sua tradicionalidade, é possível colonizar com humanidade? Qual o custo da exploração dessas matas nativas? Porque nós temos visto, principalmente com o atual governo, de que tem sido incentivado de que setores do agronegócio explorem a floresta amazônica, destruam as matas nativas em prol de cultivo de soja, criação de gado. E qual o custo da continuidade desses setores? Qual o custo humano dessa continuidade?
Esses ditos mega empreendimentos, mega negócios, eles realmente acrescentam um lucro e faz o país se desenvolver? A gente tem visto grandes desastres ambientais, como é o caso da Vale, em Brumadinho e em Mariana. Isso realmente é um benefício para o país? Isso realmente é desenvolver um local? É trazer progresso? É trazer desenvolvimento? Então essa colonialidade, ela vai perpassar nos dias atuais por esse continuar de explorar esses recursos naturais e por essa disputa também que é feita entre os territórios. O Aníbal Quijano, um sociólogo peruano, aponta que há a colonialidade do saber e a colonialidade do poder, que vai determinar a organização social e também do imaginário dos locais em que se dá. Lino de Oliveira Neves é um estudioso que aponta que a questão indígena no Brasil é o sul do sul. Ele elabora uma metáfora da geografia global e identifica os indígenas num local de marginalidade, passível de muita violência e subordinação nesse sistema mundial. As lutas indígenas elas tiveram grande força na década de 80. Em 1988, teve a promulgação da Constituição Federal, onde pela primeira vez foi reconhecida aos indígenas os direitos sobre os seus territórios e a ocupação tradicional sobre eles. Antes, os indígenas eles não eram reconhecidos sequer como indígenas, eram negados a eles a própria cultura, eles eram tratados como silvícolas. E essa afirmação da identidade, que até hoje é um ponto estratégico na defesa dos territórios, ela é garantida pela Constituição Federal, porém vem sendo muito desrespeitada. Então, como esses países da América Latina que foram colonizados vão ter um processo de descolonização? Será que é suficiente fazer uma descolonização com base nessa lógica dos Estados modernos? O ponto essencial é compreender o processo estrutural da dominação colonial foi fundamental para estabelecer a subordinação dos povos latinos-americanos. Além da extração dos recursos econômicos, houve toda uma divisão do trabalho que foi determinada por uma divisão racial. O branco europeu estabeleceu uma inferioridade dos povos originários e dos povos que foram trazidos da África. Então, todo o imaginário desse povo também foi colocado, foi uma forma de colonizar e o colocar uma posição de inferioridade e até mesmo moldar o pensamento para que ele só exista enquanto comparado aos povos europeus, que não haja uma existência por si mesmo. Ele molda a forma como a racionalidade é dada. Toda essa questão do imaginário do colonizado vai ser trazido pelo Fanon, que vai discutir em suas duas grandes obras, o Pele Negras e Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra, dessa relação que é estabelecida durante a colonização entre o colonizador e o colonizado. Ações que vão se dar não só numa violência física, como também num modo de violência psíquica que molda a racionalidade dos povos colonizados e também dos seus colonizadores. E faz com que essa estrutura colonial seja tão difícil de ser superada. Então, toda essa modernidade consigo um exemplo de racionalidade, avanço científico e expansão significa, na prática, o domínio dos brancos europeus sobre toda a diversidade étnica mundial. E é esse o discurso que domina até hoje. É colocado, por exemplo, nos embates de que os direitos dos povos indígenas e os direitos sobre o território são um obstáculo ao desenvolvimento do país, como são aqueles que defendem as atividades minerárias, as atividades agropecuárias nos territórios indígenas. Outro discurso também frequente é apontado por Dussel como que esses colonizadores, sobretudo os europeus, eles vêm trazer civilidade aos povos originários. Ainda hoje há quem entenda que os povos indígenas não são merecedores dos seus direitos e que os europeus eles vieram trazer civilidade aos povos da América, que seriam povos atrasados e que precisariam dos europeus para terem certa cultura. Então, dominar a cultura e dominar os recursos naturais é transformar tudo em mercadoria e exercer o controle natural e da vida em todos os aspectos. Portanto, atualmente a gente não tem só uma crise ambiental ou uma crise climática. É possível se dizer uma crise civilizatória, como diz Carlos Waldo Porto Gonçalves, no sentido de que todo esse modo civilizado de ser, que vem calcado nos ideais da modernidade e da cultura europeia, demonstra uma construção
de racionalidade que vai terminar em crise. Outros estudiosos, na perspectiva do bem viver, estabelecem que não é só uma crise civilizatória, como também uma crise sistêmica, e coloca em xeque esse modelo de produção, exploração, racionalidade, individualismo e esse modelo extrativista predatório. E apontam que as soluções para isso seriam soluções sistêmicas, através de uma construção coletiva do conhecimento, não mais o individualismo, dentro de um momento histórico, social e ambiental. É preciso que as instituições para isso viabilizem a cidadania e o direito à multiplicidade dos brasileiros e brasileiras, seja qual for o povo e qual for a etnia, rumo a uma sociedade que supere essa colonização.